Oi, senhoras e senhores, sempre muito bem-vindos. E sempre com o objetivo para que a gente possa aprender com maior facilidade a operacionalidade do conhecimento histórico. Obviamente, para que ele se torne cada vez mais prático. E para isso, obviamente, sempre a preocupação é em termos de conhecimento do contexto histórico. É assim, dessa forma que eu acho que é mais fácil a gente não aprender história, porque história não se aprende, compreender a história, para podermos ter a capacidade de sempre penetrar em qualquer contexto para saber identificar esse contexto e distinguir as coisas que pertencem a esse ou aquele contexto ou que não pertencem. Então vamos lá. Senhores, hoje na nossa aula nós vamos fazer uma análise de várias questões referentes ao processo da independência ainda e também já ao primeiro reinado. Vamos então para a questão número 1. Leia os itens a respeito da Revolução Pernambucana de 1817. Bom, senhores, nós já sabemos que a Revolução de 1817, entre as 4 revoltas separatistas, foi a única que conseguiu eclodir, que não foi traída, não foi entregue ao governo português, que deu trabalho ao Dom João VI, aconteceu embaixo do nariz de Dom João VI, porque Dom João VI, entre 1808 e 1821, estava no Brasil, perfeito, e por mais de 2 meses conseguiu proclamar uma república independente, que era República de Pernambuco, até conseguiu desenvolver os laços diplomáticos com a Argentina, com os Estados Unidos e outras ainda nações. Além disso, todas as categorias praticamente sociais participaram dessa revolta, ao contrário das outras 3 anteriores, como, por exemplo, a mineira, principalmente organizada pelos ricos donos das minas, a baiana, principalmente organizada pelas massas populares. A sociedade não só tem essas categorias sociais. A carioca, por exemplo, que possuía caráter não bélico, mas mais intelectual. Então, a Revolução de 1817 foi, diria, até a mais bem preparada e organizada. Por isso que deu certo com certeza. Então, vamos à análise da questão. A respeito da Revolução Pernambucana de 1817, nós temos proposição número 1. Possui forte sentimento antilusitano, resultante do aumento dos impostos e dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. É claro que essa proposição está correta. Observem bem, indicando com o mouse, possui forte sentimento antilusitano. Claro, e era entre as 4 que possuía esse sentimento mais forte. Por quê?
porque a burguesia pernambucana, os comerciantes de Pernambuco, tinham privilégios. Consequentemente, tinham monopólio do poder econômico. Por quê? Porque existia pacto colonial, ou porque, na prática, mesmo o Brasil já independente, mas existia um pacto imperial. Então, só podia-se comprar da burguesia portuguesa e só podia-se vender porque não existia liberdade econômica. E só podia-se vender aos comerciantes. Então, obviamente que nessa linha de compra e venda, eles exploravam, vendiam pelos preços altos e compravam pelos preços baixos. E não tinha outro jeito. Então, e o Brasil já era independente. Não, em 1817 ainda não. Mas já era um reino. Desde 1815, perfeito? Quando Dom João VI elevou o Brasil ao título de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, tinha-se esse caráter lusofobista muito grande por causa do controle e do domínio, principalmente econômico, e privilégios da burguesia portuguesa. Portanto, a proposição está correta. Vamos para a segunda proposição. Teve participação apenas de, novamente, chamou a atenção, tipo uma dicasinha. Quando nós temos numa proposição, numa alternativa, uma postura, uma posição muito radical, normalmente essa proposição vai ser errada, porque ela restringe demais. Apenas, somente, exclusivamente. Esse é o ponto de partida para podermos considerar a proposição como uma proposição falsa. Então, vamos para a análise. Teve participação apenas dos sacerdotes. Não apenas dos sacerdotes, porque eu disse agora há pouco aos senhores que praticamente todas as categorias sociais participaram na Revolução. E ainda tem um detalhe que eu vou acrescentar aqui agora e lembrar. A Revolução de 1817 foi preparada por 3 sociedades secretas. E as 3 sociedades secretas, cada uma tinha, vamos dizer assim, responsabilidade de divulgar as ideias liberais entre praticamente todas as categorias sociais. Inclusive entre o exército, que na sua maior parte era composto pelos próprios portugueses. Mas muitos portugueses, então, militares, aderiram à Revolução ao movimento de 1817 em Pernambuco. Além disso, militares, podemos observar novamente a proposição 2, não contando com apoio de outros segmentos da população. Bom, vimos justamente que está completamente errada. Vamos para a proposição número 3. Foi uma revolta sangrenta. Foi. Que durou mais de 2 meses. Eu comentei agora há pouco. E deixou profundas marcas no Nordeste. Claro. Com os combates armados passando do Recife para o Sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Senhores, vejam, todos esses lugares citados pertenciam à província de Pernambuco como condados.
Então, é óbvio que se a Revolução foi em Pernambuco, abrangeu todo o território de Pernambuco, toda a província de Pernambuco, que era composta por condados citados. Aqui ainda faltaria colocar também o Ceará. E, eventualmente, até a Alagoas já está sendo citado, portanto, é verdadeira a proposição. Vamos para a proposição 4. A revolta de 1817 foi sufocada apenas. Vamos popularmente falando, se ligou? De novo, uma colocação radical. Apenas. Então já pode suspeitar. Continuando, 2 anos depois, por tropas aliadas, reunindo forças armadas portuguesas, francesas e inglesas. Tudo bem. Reuniu as forças armadas portuguesas e exércitos mercenários franceses e ingleses. Só que foi depois de 2 meses e não 2 anos. Perfeito? Por isso está errada. Vamos para a proposição 5. Que diz: propunha a República. Todas as rebeliões separatistas propunham, com a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas não previa a abolição da escravidão. Exatamente isso. Por gentileza, olhem aqui para mim. Igualdade de direitos, claro, era uma das reivindicações, principalmente das massas populares que participavam do movimento. Logo quando eclodiu e foi formado o governo provisório, foi adotada a política de tolerância religiosa, porque aqui nós tínhamos portugueses católicos, portugueses judeus, também. Então, se tratava da igualdade social, obviamente tratava-se da tolerância religiosa. Agora, você poderia questionar, sim, se tratava de igualdade social e os escravos. Senhores, se lembrem que, enquanto existe a escravidão, o escravo não forma nenhuma categoria social. Portanto, ele está asocial. Consequentemente, não participa. Bem que temos conhecimento de que alguns ex-escravos, até em pequeno número, mas participaram também da revolta. Por isso, a proposição está correta. A questão da escravidão se deixaria para depois. Primeiro vamos à independência. E foi assim que aconteceu. Em termos de alternativas, é correto afirmar que 1, 2 e 3 estão corretos, não. Na letra B, 1, 3 e 5 estão corretos, sim. E, obviamente, a letra C, a letra D e a letra E, claro que não estão, como conjunto, coerentes. Vamos para a questão número 2. A Constituição de 1824, resultante da dissolução da Assembleia Nacional Constituinte de 1823, por Dom Pedro I, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. E pergunta-se sobre essa Constituição,
essa Constituição? Senhores, é porque a Constituição de 1823, na verdade, foi apenas um projeto da primeira Constituição brasileira. Quem organizou esse projeto? A Assembleia Nacional Constituinte. Mas quem compunha de uma forma geral a Assembleia Nacional Constituinte? A aristocracia rural. Então, obviamente que o que a aristocracia rural queria através desse projeto da Constituição, inclusive chamada de Constituição da Mandioca. A aristocracia queria ter participação no poder, por isso o caráter da Constituição de 23 era anti-absolutista. Queria redução, minimizar a participação no poder e na sociedade dos portugueses de uma forma geral. Portanto, tinha caráter xenofobista, lusofobista. E o senhor não podia esquecer que Dom Pedro era português e o Brasil era independente. E o próprio Brasil, e o próprio rei era estrangeiro. Além disso, propunha que até as forças armadas seriam submissas ao parlamento, à Assembleia. Naquela época era chamada Assembleia Geral, hoje o Congresso. Alguns utilizam a palavra parlamento nesse sentido. Casas da Câmara Federal e casas do Senado, e Casa do Senado. Então, por isso, claro que Dom Pedro percebeu que as suas asinhas foram cortadinhas. O que ele faz? Dissolve a Assembleia Nacional Constituinte, anula a Constituição de 23 e impõe uma que ele copiou de Luís XVIII, rei da França, quando o Congresso de Viena, em 1815, através do princípio de legitimidade, depois de 10 anos da Revolução Francesa, restabeleceu, reconduziu e restabeleceu, repito, o absolutismo na França, porque era o poder legítimo e a família dos Bourbons tinha a legitimidade, de acordo com o princípio do Congresso de Viena, de assumir o poder. Então era o poder absoluto. Daí o Dom Pedro I, então, tirou xerox da Constituição outorgada, quer dizer, imposta pelo Luís XVIII lá na França, e aqui Dom Pedro I a impôs, o que trouxe grandes insatisfações, inclusive uma das causas da depois Confederação do Equador. Vamos às características e, do outro lado ainda, a Constituição de 1824, imposta, possuía caráter absolutista, negava o xenofobismo, quer dizer, não adotava. Do outro lado, porque a partir da dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, o que é que Dom Pedro precisou? De apoio político, de um grupo político. Porque principais líderes da aristocracia rural ele exilou. Quem é que vai dar o apoio a Dom Pedro após o exílio das principais lideranças da aristocracia rural? Do chamado Partido Brasileiro. O Partido Português, e quem compunha o Partido Português? Principalmente a burguesia portuguesa. Então, como é que ele poderia impor uma Constituição cuja característica seria, entre outras, o xenofobismo? Além disso, forças armadas, obviamente, submissas ao Dom Pedro, e ainda Dom Pedro instituía, como instituía Luís XVIII na França,
ao lado dos 3 poderes legítimos que já existiam, um quarto poder, o poder moderador, que estava acima dos demais poderes. Então era uma Constituição absolutista. E o Brasil era independente. Era governado por um estrangeiro. Que independência foi essa? Então, é claro que nós podemos dizer de que aquilo, na verdade, foi um golpe organizado pela família de Bragança e a aristocracia rural, obviamente, que ao assumirem o poder, obviamente, houve desentendimento, porque um queria ter mais poderes que o outro. Vamos, então, para a análise da questão. É bom, olha aqui, rapidinho, é bom que às vezes você faça uma análise das questões de baixo para cima. Porque muda a rotina do raciocínio. Se todas as questões você for analisar A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, olha aí, daqui a pouco você cansa, o raciocínio começa a travar, porque vira uma mecanização. Então, por isso, de vez em quando, comece pela letra E. Ou faça até mesmo sorteando as alternativas, para provocar sempre o funcionamento do raciocínio. Beleza? Vamos lá. Letra E, sobre a Constituição de 24. Determinou que representantes para o Senado e a Câmara seriam eleitos pelo voto direto e secreto. Direto não, porque era voto censitário. Agora, o secreto era. Quando é que nós vamos ter o voto aberto, não secreto? No período da República Velha, com o domínio da oligarquia do café. Portanto, falsa a letra E. A letra D de dado. Estabeleceu a eleição pelo voto censitário para os governadores das províncias. Não. Vamos dizer assim, o voto censitário era universal. O que quer dizer voto censitário? Direito de votar e se eleger de acordo com uma determinada quantidade de riquezas, de acordo com a realidade econômica de um país. Perfeito? Então era voto censitário rural, portanto, as riquezas vindas do campo, consequentemente privilégios para a aristocracia rural. A letra C. A Constituição favoreceu o reconhecimento do Brasil como nação independente, o que ocorreu sem reveses, à exceção dos Estados Unidos por conta da doutrina Monroe. Senhores, é claro que a Constituição garantia a independência. Mas, para o Brasil ser reconhecido realmente como independente, tinha que ser reconhecido como independente por várias nações, para ter esse valor de independência internacional. Entre aliás, o primeiro foram os Estados Unidos com a doutrina Monroe. Mas depois foi o próprio Portugal, depois foi a Inglaterra e assim por diante. Portanto, a letra C está errado. Letra B. Provocou a insatisfação, a Constituição de 24, em diversas províncias, estando na base da eclosão de diversas rebeliões, como a Confederação do Equador, a Sabinada e o Contestado,
estaria tudo perfeito se estivesse escrito na alternativa apenas Confederação do Equador. Porque a Sabinada é uma revolta regencial. Portanto, entre primeiro e segundo reinado. E segundo reinados. Já o contestado é uma das revoltas da República Velha. Portanto, estas duas últimas fora do contexto pedido pelo enunciado. Consequentemente, a letra A vai ser correta. Criou o poder moderador, de exclusividade do imperador, o que, na prática, significava conceder-lhe poderes praticamente absolutos. Exatamente. O que eu tinha falado, comentado para os senhores antes da análise das alternativas da questão. Muito bem. E vamos para frente. A questão número 3. E vamos aprender a operacionalidade do conhecimento histórico. A Confederação do Equador. Manifesto Revolucionário dizia: brasileiros do norte, Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência com os brasileiros do sul, aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que desaforo, atrevimento de um europeu no Brasil, Dom Pedro, no país independente. Acaso pensara esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem algum direito à coroa? Por descender da casa de Bragança na Europa, de quem já fomos independentes de fato e de direito? Não há delírio igual. Foi uma publicação sobre a Confederação do Equador de Ulisses Brandão, ou de Ulisses de Carvalho Brandão. Resultado. Pergunta-se: entre as causas da Confederação do Equador foi, olhem para mim, uma das causas, consequentemente, foi o xenofobismo. Privilégios dos estrangeiros, claro. De que a alternativa trata? A letra A diz, então, entre as causas. A letra A, extinção do poder legislativo pela Constituição de 24 e sua substituição pelo poder moderador. Não! O poder legislativo foi mantido. Apenas, e os outros dois. Apenas foi acrescentado um moderador acima dos demais. Legislativo, executivo e judiciário. Portanto, a letra A está errada. A letra B. A mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que vedava aos brasileiros o direito de se candidatar ao parlamento, o que só era possível aos portugueses. Não, mas privilegiava portugueses. De novo, vejam bem, uma colocação radical. Só era possível. Não, mas privilegiava. A da mandioca é que privilegiava a aristocracia. Portanto, a letra B está errada. Letra C. A atitude absolutista de Dom Pedro I, ao dissolver a Constituinte de 1823,
e outorgar uma Constituição que conferia amplos poderes ao imperador. Perfeito. Só um detalhezinho, lembrem-se que existem praticamente dois tipos de Constituição. A Constituição outorgada, que é imposta pelo governante, e a Constituição promulgada, que é elaborada pelos legítimos representantes do povo para tal fim. Por isso chama-se Assembleia Nacional Constituinte. A letra D está errada porque liberação do sistema de mão de obra nas disposições constitucionais por pressão do grupo português, que já não detinha o controle das grandes fazendas e da produção do açúcar. Os portugueses formavam a burguesia. Mas não está se tratando a questão da escravidão ou o fim dela. Portanto, a letra D está errada. A letra E, restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço do monopólio português e aumento dos tributos contidos na Carta Constitucional. Restrição de vantagem aos portugueses, pelo contrário. O favorecimento, o que foi, entre outras causas, a causa da Confederação do Equador. Portanto, a letra E está errada. E, finalmente, a questão número 4, são fatores que levaram os Estados Unidos a reconhecerem a independência do Brasil em 1824. Os Estados Unidos foram os primeiros. Por quê? Porque aos Estados Unidos interessava, já super desenvolvidos, ainda investindo, interessava o domínio de todo o continente americano. Na verdade, um sentimento de imposição imperialista, através da doutrina Monroe. Então vamos lá. A letra E. A identificação com a forma de governo adotada no Brasil e interesses coloniais comuns. As duas coisas estão erradas. Primeiro, no Brasil era a monarquia, nos Estados Unidos era a república. Segundo, interesses coloniais. Da Inglaterra para os Estados Unidos não interessavam mais. Para Portugal ainda. Letra D de dado. A subordinação econômica à Inglaterra e o interesse de aliar-se ao governo constitucional de Dom João VI de Portugal. Obviamente que não era esse interesse dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam dominar toda a América colonial. A letra C. A indenização de 2 milhões de libras pagos pelo Brasil ao governo americano e a doutrina Truman. Poxa vida! O Brasil pagou indenização, mas a Portugal pelo reconhecimento. E a doutrina Truman é início da Guerra Fria. Oficialmente, a partir de 1947. Então, não tem nada a ver. A letra B de bola. Aliança dos capitais ingleses e americanos interessados em explorar o mercado brasileiro. E a crescente expansão do mercado da borracha. Meu Deus, ainda não se fala nesta questão. E, além disso, o que provavelmente a letra A vai nos dizer? A doutrina Monroe, a América para os americanos, não para os ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, ou seja, quem fosse. Então a letra A está correta porque diz a doutrina Monroe, América para os americanos, e os fortes interesses econômicos emergentes nos Estados Unidos em relação
ao resto do continente americano. Muito bem, senhores, espero que estamos aprendendo a driblar o conhecimento histórico. Muito obrigado e até a próxima.